Luiz de Daniel, eu queria meditar com vocês. Não é muito larga a minha palavra, que tenho que realmente ainda tomar o meu descanso desta noite, mas é uma palavra efetiva, muito importante. Queria, antes de mais nada, pedir a vocês que esta semana fizesse um voto a Deus para ler o livro de Daniel. Leia o livro de Daniel, leia todo o livro de Daniel. Nós estamos vivendo momentos em que tudo se parece com a vida, a história de Daniel na nossa nação brasileira. Nós precisamos ver no livro de Daniel a revelação que Deus tem para cada um de nós. Qual é a revelação que Deus tem? O livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 3, diz a palavra do Senhor: o rei ordenou a Aspenaz, que quer dizer focinho de cavalo, diz, chefe dos criados, que ele trouxesse alguns jovens filhos de Israel, de ascendência real e de família nobre, isto é, pessoas que eram da família real dos filhos de Israel, que eram de ascendência real e da família nobre. Versículo 4, jovens sem qualquer defeito, de boa aparência, dotados de entendimento em toda a ciência, aleluia, entendidos em conhecimento e que tivessem capacidade suficiente para estar no palácio, aos quais Aspenaz deveria lhes ensinar as letras e a língua dos caldeus. Que tremendo! Eles foram chamados para um grande concurso, um concurso de beleza, um concurso de força e um concurso de inteligência. E eles foram chamados para habitarem e servirem no palácio. Mas para habitar e servir no palácio não é fácil. Você vai encontrar as dificuldades das pessoas que estão ao seu redor, que já fazem parte do funcionalismo, das pessoas que não serão tiradas por voto, mas que estarão ali continuamente por serem funcionários reais, contínuos. Você também terá as próprias dificuldades por não conhecer os costumes do palácio. Terá também dificuldades por não conhecer os pensamentos repentinos da liderança e das pessoas que fazem parte da liderança. Então, nós temos aqui, nesse capítulo, uma verdadeira instrução do Espírito de Deus de como eu posso triunfar no palácio, no meio das adversidades e dos problemas que certamente virão por ter sido, muitas vezes, obrigado, ou por ter sido convidado, ou por própria vontade, se metido no palácio. Os grandes sábios dizem que quanto nós estamos mais perto do trono, mais perto estamos da espada. Então o rei ordenou, e ele colocou algumas coisas importantes que deveriam ser características das pessoas que estavam ali diante deles, que não eram somente os filhos de Israel, e todos os que vieram de várias conquistas das nações por Nabucodonosor. Diz o texto, ascendência real 1, família nobre 2, jovens que não tinham defeito 3, de boa aparência 4, dotados de entendimento em toda a ciência 5, entendidos em conhecimento 6, e que tivessem capacidade suficiente para estar no palácio, verso 4. Número 8, aos quais apenas deveria ensinar as letras e a língua dos caldeus. Isto é, em outras palavras, a cultura do palácio. As tentações do palácio que eles iriam passar e o pão que eles iriam comer a cada dia dependia muito da posição que eles iriam tomar naquele momento. 3 anos de preparação iria ser o prazo oficializado, exatamente o mesmo tempo de preparação que o Senhor Jesus estabeleceu para os seus discípulos. Os nomes deles foram trocados, mas os corações deles permaneceram intactos diante de Deus. As situações que nós passamos, muitas vezes,
em circunstâncias adversas à nossa fé, elas geralmente apresentam-se diante de nós como uma grande surpresa das nossas provações e as tentações que nós passamos quando tomamos decisões tremendas ou quando somos obrigados, como é o caso desses jovens. Os nomes do mundo e seus valores foram colocados sobre eles. Mas Deus concedeu graça das decisões que confirmaram a santidade deles como jovens, como você talvez esteja passando pelas mesmas circunstâncias, ou nós estamos vendo pessoas tendo que decidir a sua posição de não se contaminar. Deus concede graça nessas decisões. E durante o livro inteiro de Daniel, nós vamos ver vários resultados das decisões desses jovens hebreus em não se contaminar. Como está no capítulo 1, no versículo 15, que diz assim: ao fim destes dias, verificou-se que tinham uma melhor aparência e estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias da mesa real. Então nós temos aqui, em todo este livro, nós vamos encontrar há um princípio muito importante que nós chamamos de ética educacional, que o jovem precisa ter para ele enfrentar a universidade, para ele enfrentar adversidades no seu trabalho, para enfrentar até mesmo a diversidade entre seus irmãos, que é como eu vou tratar o pão que eu como. A visão de Daniel quanto à bebida e à comida naquele palácio daria a ele frutos extraordinários. Esses frutos são tão maravilhosos, são resultados que eu quero falar pelo menos de 7. Tem mais de 20 resultados, mas eu quero falar apenas de uns 7 nesta manhã, que aqui é manhã, para mim, para você já é dia, ou já tarde, ou quase noite em outros lugares. Mas eu quero apresentar nesta manhã pelo menos 7 frutos, quando você toma uma decisão em que você decide não se contaminar. A Bíblia diz no capítulo 1, verso 5, diz o texto, no capítulo 1, verso 5 diz assim: o rei destinou-lhes uma provisão diária de alimentos, da comida reservada à mesa real, do que era costume comer-se no palácio, diz o texto, do vinho que ele bebia, que era costume que o rei bebesse. Assim, deveriam alimentá-los por 3 anos, e após aquela preparação, então eles poderiam apresentar-se para o serviço do rei. Isso está no verso 5, está escrito na palavra do Senhor. Então, eles como filhos de Judá, no verso 6, diz a Bíblia, estavam ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 servos do Senhor Jesus. Então aconteceu algo. A Bíblia diz no verso 7, acompanhe comigo no verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs novos nomes. A Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, colocou Belsazar, que quer dizer Milat Zussur, protege sua vida. E Ananias, está no verso 7. Ananias, Jeová cobriu. Colocou o nome de Sadraque, que quer dizer decreto do Deus Lua. Misael, que quer dizer quem é igual a Deus. Eles colocaram Mesaque, que quer dizer o Deus da Lua. E Azarias, que quer dizer Jeová o ajudou, eles colocaram o nome Abednego, que quer dizer servo de nego. Então, aqui nós estamos vendo aqui a tribulação. Primeira coisa o primeiro impacto que você encontra quando você vai entrar no mundo é o impacto que as pessoas elas tentam eliminar sobre a sua vida, sobre o seu nome e sobre a sua fé, a santidade a quem você serve, a santidade que você tomou, a decisão da santidade que você tomou. Então, a primeira coisa que eles querem é mudar o seu nome, tentando mudar o seu caráter, tentando mudar as suas atitudes. Mas existe no verso 8, diz, Daniel tomou uma resolução em seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aleluia. É uma decisão que nós tomamos. E qual a bênção que nós tomamos? Diz o texto que ele decidiu. E diz o texto que ele chamou o chefe dos eunucos para que não fosse obrigado a contaminar-se. Então, ele podia dizer, o alimento contamina, o vinho contamina, o que contamina?
o que contaminava ali? Pela mudança dos nomes, você já pode observar que ele está falando de uma contaminação poderosíssima, que é uma contaminação demoníaca, uma contaminação espiritual muito forte. Quando ele decidiu, diz o texto, verso 8, Daniel tomou uma resolução no seu coração de não se contaminar. Diz a Bíblia no verso 9, diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte dos chefes dos eunucos. E essa é a primeira bênção. Quando você toma uma decisão para servir a Deus e não se contaminar, a primeira bênção que Deus vai te dar é que você vai encontrar compaixão por parte dos teus líderes. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.